Em 3 de maio de 1824 se iniciou oficialmente a colonização alemã no Brasil. Pastor Friedrich Oswald Sauerbrunn foi o primeiro pastor luterano do Brasil e da América Latina, fundando em 3 de maio de 1824 a Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O pastor Sauerbrunn foi pároco em Becha-Bar-Baiquim, na Alemanha, entre 1809 a 1821. Era casado com Charlotte Wilhelmine Kulenthal. Chegou ao Brasil a bordo do navio Argos, o primeiro a trazer imigrantes alemães ao Brasil. Sua esposa, que estava grávida quando embarcou no navio Argos, faleceu em 18 de novembro de 1823 ao dar à luz. Liderou mais de 300 alemães que se fixaram em Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, em maio de 1824, constituindo o primeiro grande grupo de alemães a se estabelecerem no Brasil em caráter oficial e pós-independência brasileira. Menos de 2 semanas após sua chegada, sepultou seu filho, Peter Leopold, que havia nascido durante a viagem. Para o sepultamento, recebeu a doação de um pedaço de terra, surgindo assim o cemitério evangélico luterano Jardim da Paz. Celebrou o primeiro culto em 14 de julho de 1824. Em 1827 foi construída uma pequena capela de madeira, mas esta teve que ser demolida devido às orientações das autoridades. O protestantismo naquela época era parcialmente proibido, podendo existir, mas de maneira discreta. Somente em 1857 puderam edificar um segundo templo, mas ainda precária casa de oração, sem sinos nem nada que a diferenciasse de uma casa comum. Casou-se novamente com Susana Cristina Storck em 1825. Ao todo, Friedrich Oswald Sauerbrunn teve 22 filhos. Enfrentou inúmeras adversidades ao longo dos anos, pelos atrasos no pagamento de seu ordenado, mas nunca abandonou suas funções de pastor. Esses imigrantes, que se estabeleceram em Nova Friburgo em 3 de maio de 1824, vieram de onde hoje é o país Alemanha, nada de suíços, como alguns acreditam ser. Eram passageiros do Argos e Caroline, os dois primeiros navios a chegarem ao Brasil das levas oficiais contratadas pelo imperador Dom Pedro I. Mas infelizmente a data de 25 de julho de 1824, quando apenas 39 alemães do terceiro navio a aportar, o Ana Luise, chegariam em São Leopoldo no Rio Grande do Sul é comemorada como o início da colonização alemã no Brasil. Quando a de Nova Friburgo foi anterior, mais numerosa do que apenas 39 alemães, originando a primeira comunidade luterana do Brasil ativa até hoje, desde 3 de maio de 1824. Cemitério Evangélico Luterano de Nova Friburgo Jardim da Paz. O primeiro ainda em atividade do Brasil, fundado em 13 de maio de 1824. Antigo templo da Igreja Luterana de Nova Friburgo. Erguido em 1857. Atual templo, inaugurado em 29 de junho de 1952 com a denominação de Templo Pedro e Paulo. Nova Friburgo foi fundada por um decreto real de Dom João VI, assinado em 16 de maio de 1818, autorizando o estabelecimento de uma colônia de famílias suíças. Os suíços chegaram entre 1819 e 1820, mas a colônia suíça precisou ser recolonizada em 1824 devido ao abandono das terras na região central de Nova Friburgo, mesmo que parcialmente. Por isso foi necessário a vinda dos alemães. Região central de Nova Friburgo entre 1819 e 1820, com a sede da antiga fazenda do Morro Queimado ao fundo e um dos 3 núcleos coloniais de suíços mais à frente.
3 de maio de 1824. Nova Friburgo. Berço da colonização alemã no Brasil, estado do Rio de Janeiro.